Aleluia, glória a Deus. Olha aqui a gente mais uma vez para poder dizer que o Senhor é bom, para poder dizer que a misericórdia dele é o que nos sustenta, é o que nos alimenta, é o que nos traz nesse dia para poder dizer que até aqui o Senhor ele tem nos sustentado. E eu glorifico e exalto a Deus por você estar nesse lugar, por você permanecer nesse lugar e por você ter vindo aqui ouvir a tão somente palavra do Senhor. Não é a palavra da Eliana, é a palavra do Senhor. Esse lugar aqui é um lugar onde o Senhor nos deu, né? O Senhor nos deu para poder falar tão somente da palavra dele. E eu gostaria de passar aqui alguns minutos. Minha vontade era de passar um bom tempo com vocês aqui falando da palavra de Deus, mas eu creio que o Senhor ele tem um tempo para todas as coisas e esse momento agora é um momento onde eu não estou tendo nesse momento essa oportunidade de passar mais tempos com vocês. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que sempre estão perguntando: cadê a palavra? Traz uma palavra, né? Cadê os vídeos, né? Falam assim, cadê os vídeos, né? Então, hoje eu estou aqui para poder trazer uma palavra da parte de Deus. Eu digo para vocês que tem muitas palavras que o Senhor tem me falado, muita coisa que o Senhor tem me passado para poder vir aqui falar, mas assim como foi, como Deus disse para Daniel, que aquelas visões não eram visões para aquele tempo, para ser falada e entendida naquele tempo. Eu creio que também tudo que o Senhor tem depositado no meu espírito vai ter o tempo certo, o momento certo, para poder ser exposto. Amém? Oh, glória a Deus, chegando sempre assim, parecendo um foguete. Vamos falar com o nosso Abba, com o nosso papaizinho, paizinho. Nós amamos a tua presença, falamos para ti que nós te adoramos. Nesta manhã nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo Senhor ter nos mantido de pé até aqui, pelo Senhor nos dar fôlego de vida. E obrigada também porque nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, porque são essas coisas que infelizmente nos mantém junto a ti. Bom seria que a gente não precisasse de nada dessas coisas para poder nos dirigir ao Senhor, mas nós somos falhos, somos carnes e tu nos conhece melhor do que nós mesmas. E nesse dia, mesmo no meio da correria, nós paramos para poder dizer para o Senhor que nós te amamos e que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de ti. Falamos para ti que tu és o amado da nossa alma. Tu és o amado do nosso espírito, o nosso corpo, ele tem sede, tem fome do Deus, do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E obrigada porque o Senhor nos dá esta fome, porque é esta fome que nos faz permanecer de pé. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Eu não sei falar como convém, não sei orar como convém, e eu sei que eu não sei me expressar corretamente, mas eu falo para ti que eis aqui uma boca pronta para poder falar, não aquilo que eu quero e nem aquilo que essa pessoa que me ouve e que me vê quer, mas aquilo que o teu Espírito quer trazer para nós, como um despertar, como um alívio, como um alerta. Obrigada, Senhor. Amamos a ti. Aleluia. Eita Deus, eu sou chorona. Eu sou chorona. Eu me desmancho diante dele. Glória a Deus. Quem tá aqui há mais tempo sabe. Aqui abaixo tem muitas outras palavras, 200 e poucas palavras que o Senhor já me deu para poder trazer aqui. Você pode estar olhando aqui na grade. Aqui abaixo tem várias outras palavras que uns chamam de vídeo. Para mim não são vídeo, para mim são palavras inspiradas pelo coração de Deus. Você pode ouvir barulho, tá? Eu tô aqui no lugar externo, tô do lado de fora da casa. Você pode ouvir barulho, mas vamos focar aqui naquilo que o Senhor quer que eu traga nesta manhã. Meu Deus, quase 5 minutos já se foram. Vamos lá. Estarei lendo aqui em João,
onde fala sobre o discurso de Jesus, João capítulo 8, no versículo 12, que fala sobre o discurso de Jesus, sobre a missão dele. Ele estava sendo interrogado a todo momento, na verdade ele era interrogado pelos fariseus, era interrogado pelos irmãos, era interrogado pela multidão, ele era interrogado pelos sacerdotes, né? Pelos aqueles maiorais, os principais das sinagogas, ele era todo o tempo interrogado. Mas nem por isso ele parava, se deixava parar, nem por isso ele se deixava ser constrangido ou coagido, aleluia, por aquelas perguntas que na verdade queriam minar o ministério dele, queria parar o ministério dele, ou queriam que ele falasse algo para poder ele ser pego falando aquilo que fosse contra ele mesma, né? E a palavra de Deus diz assim, em João capítulo 8, como eu falei, na partir do 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou seja, quem anda comigo, quem pratica a minha palavra, quem pratica os meus ensinamentos, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? E quando eu leio esse versículo, enquanto eu leio esse versículo, o meu discernimento espiritual é que muitas das vezes a gente pode pensar assim, ai, por que que eu faço aquilo que está na palavra, eu sigo a Deus, aí eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu oferto, eu dizimo, eu jejuo, eu isso, eu aquilo, e por que que minha vida continua assim, né? Você pode ter essas indagações, né? Por que que acontecem essas coisas? Aí a própria palavra de Deus diz que eu e você não somos melhor do que o Senhor Jesus, que ele padeceu, né? Mesmo sendo Deus, ele padeceu, ele sofreu, ele foi afrontado, ele era, como eu já falei aqui, né? Ele era inquirido a se prejudicar com as próprias palavras. As pessoas queriam que ele se prejudicasse com as próprias palavras dele, mas a todo momento ele sempre se referia ao Pai. Ele sempre se referia ao Pai. E infelizmente nós fomos ensinados muito a falar do Deus. Ai, o Deus, 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 Deus. Mas Jesus, ele sempre falava no Pai, né? Ele falava no Pai, ao Pai. Por quê? Porque ele era filho. Eu e você também somos filhos. E ele sempre dizia: eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, né? Mas mesmo assim, mesmo ele estando ali para cumprir a vontade do Pai, e o povo diziam servir a Deus, como a gente vê nos nossos dias, mas mesmo assim não entendiam, né? Liam a palavra, como a gente terminou de ler aqui, liam a palavra, mas não praticava. E isso por quê? Porque assim, até hoje nos nossos dias, nós somos falhos. Nós muitas vezes lemos uma palavra como essa, onde diz que quem pratica aquilo que o Senhor, o que Cristo nos ensinou, não anda em treva, anda em luz, né? Ou seja, se eu para falar e fazer aquilo que eu aprendo com as Escrituras de Cristo, eu não vou estar me envolvendo em práticas que vá a desabonar minha conduta. Eu não vou me envolver em coisas que vai me prejudicar, me colocar em situações de vexame. Mas muitas das vezes nós somos falhos, né? Lemos, mas não praticamos. E o Senhor, ele nos perdoa por essas coisas, porque ele sabe que nós somos humanos. Mas isso não nos dá o direito de continuar errando. Isso não nos dá o direito de continuar fazendo sempre a mesma coisa. Porque cometer os mesmos erros já não é mais pecado, é iniquidade.
E a palavra que Jesus ele fala, nessa palavra que nós lemos aqui em João 8, versículo 12, que quem anda com ele, quem pratica o que ele ensina, não anda em treva. E não andar em treva também nos traz o discernimento daquilo que é para fazer. Praticar a palavra nos faz entender o que é para fazer, o que é para dizer. Eu sempre costumo falar aqui, até nas outras palavras que tem aqui abaixo, é muito importante o dom do discernimento, porque o dom do discernimento, ainda que uma pessoa venha e diga assim, Eliana faz isso, ou fulano faz aquilo, mas se você tem aquela intimidade com Deus, o discernimento de que você tem que primeiro ir a Deus para se aconselhar no que fazer, você vai se sair, vai conseguir se livrar dessas coisas. E hoje, no mundo que nós vivemos hoje, há muitos comichões, muitos falatórios, muita gente dizendo isso ou aquilo, e muitas das vezes dizendo isso ou aquilo sem isso aqui, aleluia, ou então dizendo o que você quer ouvir, ou se você fizer uma pesquisa, uma busca no YouTube da palavra de Deus sobre inveja, você vai ver muita gente. Por quê? Porque eles querem prender as pessoas querem prender as pessoas em visualizações, em likes, porque isso traz recurso, traz dinheiro, falam muito sobre traição, sobre temas, irmãos, que muitas das vezes não está contido no Evangelho. Hoje, se nós sofremos todas essas perseguições, é porque não somos melhor do que nosso Senhor. Ele passou por tudo isso. O Evangelho é cruz, o Evangelho é perseguição, porque Jesus foi perseguido. O cristianismo é perseguição, o cristianismo é apontamento, o cristianismo é sofrimento, o cristianismo é cruz. A vida de Cristo foi sabendo que o final de tudo aquilo era a cruz. E por que hoje a gente não quer passar pelas mesmas coisas? E muitas vezes ficamos presos, enlaçado com pessoas que dizem que sua dor vai acabar, que seu sofrimento vai acabar, que essa perseguição vai passar, vai, mas logo vai começar outra. Aleluia. Não adianta eu vir aqui para poder dizer para você que tudo isso aí que você está passando vai acabar e que você vai viver as mil maravilhas, que Deus vai lhe ajudar a sair disso, vai lhe ajudar? Vai! Mas pode esperar que vai vir outra provação, porque é isso que nos faz cada dia crescer, são essas coisas que nos faz amadurecer, porque ou eu amadureço ou eu permaneço constantemente vivendo essa mesma vidinha, achando que Deus vai me ajudar a sair de uma situação. Aí vamos supor, Deus vai e me ajuda, aí lá vou eu e caio em outra, e não aprendo o que é que aquela situação está me ensinando. Isso é não amadurecer, isso é não entender que andar com Cristo é sofrimento, é cruz. Aí você diz, Eliana, então eu vou viver a vida toda de sofrimento? Me diga quem é a pessoa que viveu a vida toda de felicidade. Aleluia. Aí a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 23, ou é 22, acho que é 22 e 23, que fala sobre os falsos profetas, as pessoas que andam por aí dizendo que você vai ter paz, que a paz está vindo, que amanhã vai ser um dia lindo e que amanhã não vai ter problema, que esse mês não vai ter problema. Eu abençoo esse mês para você não ter problema nenhum. Eu abençoo este ano para você não ter problema nenhum, para você não ter preocupação nenhuma, para você não ter problema com a família, não ter problema no casamento, não ter problema com o namorado, não ter problema em casa, não ter problema financeiro, não ter problema de saúde. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é engano. Aleluia. Louvado seja Deus, isso é engano. Cuidado com os cães. Não falo cães de pessoas de idade que a Bíblia fala, né? Que ela fala as cães, né? Não estou falando disso, eu estou falando de cuidado com os lobos, com os devoradores que devoram a lã da ovelha, se possível come a carne.
tira o pelo, tira a lã, tira a carne, tira o couro, tira a carne, ainda come os ossos, ainda chupa os ossos e descarta tudo. O que é que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui, de pessoas que prende as outras, ao invés de falar da palavra de Deus, vem lhe prometer um evangelho que não existe. Evangelho é cruz, é aprendizado a todo momento. É aprendizado, é lapidação o tempo todo. E como é que uma pessoa é lapidada? Com os problemas. Aleluia, com os problemas. A partir dos problemas, ela tira uma lição de como, se novamente vier aquele problema, ela saber sair da situação. E isso dentro da palavra. A palavra de Deus fala: cuidado, cuidado com os falsos profetas. Aleluia. Com a palavra, irmãos. Paremos de viver só esperando que o profeta fulano de tal fale, o pastor tal fale, a irmã do não sei o que fale, o pé de fogo, o sapato de fogo, a roupa de fogo fale. Não, pelo amor de Deus, vamos na palavra, a Bíblia está aí. Nós vivemos num país que ele é laico, ou seja, você pode exercer a sua fé abertamente, livremente. Então nós temos acesso à palavra de Deus. Andemos pela palavra, comamos a palavra, sem esperar do outro, sem esperar que o outro lhe dê, sabe, de colherzinha, que nem fosse criança, sabe, de colher em colher, dando o mingauzinho. Não, vai examinar as escrituras. E a palavra de Deus diz: cuidado com os falsos profetas, cuidado com esses que diz que vai ter paz. Não há paz. Estamos vivendo, como diz lá na palavra de Deus, o sermão da montanha, os princípios das dores. Estamos vivendo, como diz a palavra de Deus, quando vocês ouvirem falar de guerra, filho matando pai, pai matando filho, um guerreando contra o outro. Isso aí ainda não é o fim, mas é essa nossa vida como cristão. Cuidado com esses como é que eu posso dizer, esses laços, esses embaraços de pessoas que todo dia tem uma palavrinha para poder te dar, dizer que tudo vai melhorar, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai passar. Ei, sabe onde é que tudo vai melhorar? Aonde tudo vai passar? Aonde não há dor, aonde não há problema, aonde não há confusão, aonde não há necessidade, aonde não há falta de dinheiro, sabe onde é isso? Na casa do Pai. Quando tudo isso aqui terminar, quando Deus nos chamar, seja individualmente ou coletivamente, é quando tudo isso vai passar. E quem é que anseia ir ao céu? Quem é que está ansiando morar no céu? Quem é que anda hoje pregando para você sobre o anseio de morar no céu, sobre o anseio de voltar para a casa do Pai? Não, é só palavras que tudo vai ficar bem. Que você vai resolver a situação do seu casamento, que você vai resolver, que Deus, não é você, que Deus vai resolver a situação do seu casamento, que Deus vai muitas das vezes de um casamento que não foi Deus que escolheu, que Deus vai resolver o seu problema para pagar suas contas, só que você fez contas que não foi Deus não foi consultado. Aleluia. Então comamos a palavra. Comamos a palavra, andemos em luz. O Eliana, o que é andar na luz? É andar pela palavra, andar por ela. Quem anda por ela não andará em trevas, é isso que ele disse. Quem anda comigo não anda em trevas. Quem anda comigo pode passar situações difíceis, porque assim, queridos, o nosso papai, o evangelho, o que é o cristianismo? O cristianismo, ele não é para poder te livrar das situações difíceis. Ele é para te ensinar a passar pelas situações difíceis. Porque Deus poderia fazer com que Cristo não fosse para a cruz? Claro que poderia. Mas ele veio para cumprir isso. E eu e você não somos melhor do que Cristo. Nós viemos aqui por um propósito, por um tempo, e esse tempo de chegada e de saída, de partida, está na mão do Pai. Esse relógio está contando nos anais de Deus, não está no nosso poder essas coisas.
Então não podemos nos embaraçar e achar que Jesus Cristo morreu na cruz para resolver o meu casamento, que Jesus Cristo morreu na cruz para poder resolver minha vida financeira, que Jesus dá canto de calma nasce, meu Deus do céu, aleluia. Quantas pessoas achando que o cristianismo é isso, que eu vou seguir a Cristo para poder resolver problema. Gente que sobe um monte só porque do casamento, não é para ir para adorar o Senhor. Gente que vai para a igreja para poder estar lá pedindo dia e noite um emprego, aí arranja um emprego, consegue um emprego, abandona Cristo. Aleluia, vamos ao templo para poder adorar o Senhor. Vivamos em casa fazendo os afazeres, adorando o Senhor, falando o Senhor. Ao invés de tirar uma hora para orar, 1 minuto, 15 minutos, 5 minutos, ore constantemente. Ore a todo tempo. O que é orar? É falar com o Pai a todo tempo. E como eu já disse, não nos prendamos com essas pessoas que falam coisas que Deus não está dizendo. Cuidado. Jeremias 23, cuidado contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, Deus disse para Jeremias, digam para eles, o meu coração está quebrantado dentro de mim, é o próprio Deus dizendo, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, Jeremias dizendo, porque a palavra de Deus estava vindo sobre ele, sobre o espírito dele. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adultério e a terra chora por causa da maldição e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, ou seja, é mal, e a sua força não é reta, ou seja, usa o que tem para benefício próprio. Aleluia, usa daquilo que Deus deu para o engano, ao invés de ser para levar para o conhecimento, para ansiar a viver a vida que Deus tem, não, quer que Deus abençoe a vida que eu planejo para mim, aquilo que eu quero para mim, e eu tô falando, não é de você, eu tô falando de mim, porque eu já vivi assim. E devemos ter muito cuidado com isso, queridos, porque muitas das vezes o Senhor permite que eu e você vivamos aquilo que a gente quer, mas lá na frente a gente vê que o caminho está errado. Aí o Senhor nos faz voltar ao início de tudo. Lembra daquele louvor? Eu quero voltar. Aí ele diz, é o primeiro amor. Mas a gente precisa desejar, ansiar voltar a viver aquilo que o Senhor escreveu no livro dele para nós. E não nós escrever uma história e pedir que Deus venha abençoar a minha vida. Deus não quer que... Deus não mandou o Filho dele, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário para abençoar a minha vida. A palavra de Deus diz que eu e você devemos ser bênção para o próximo. E Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, segundo Efésios. Mas a gente acha que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dar um casamento, para abençoar o casamento, para resolver o problema que não conseguiu pagar as contas, para isso, para aquilo, para tantas as coisas. Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação, para nos levar ao céu, para nos levar ao paraíso, para a gente voltar para Ele. E vivamos esse voltar para Ele desde agora. Aleluia! E não nos embaracemos com coisas desse mundo, coisas que vão ficar, coisas que vão se acabar. O amor que hoje é enlouquecedor, amanhã já não existe mais, porque é assim o amor terreno. Mas o de Cristo, ele fica, ele vive, ele fica e ele sobrevive eternamente. Anseiemos a viver as coisas que Deus tem para nós e muito cuidado com o que você anda ouvindo, com o que andam dizendo que não está aqui. Muitas das vezes pega só um versículozinho, pega só um versículo e vai ler aquele versículo e diz e começa a falar coisas que você gostaria, que eu e você gostaríamos de ouvir. Só que não foi lido antes e não foi lido depois. Foi lido só um versículo ou uma parte só, a parte A ou a parte B de um versículo, só para poder haver um discurso sem se ler totalmente o contexto daquilo que a Bíblia está falando, daquilo que a Bíblia está dizendo. Aleluia! Tenhamos muito cuidado. Examinemos as Escrituras.
Comamos as Escrituras, porque é elas, querido, é ela que nos levam a Deus. É ela que nos faz ouvir Deus falar dentro de nós. Cada um de nós temos esse acesso livre desde que Cristo foi para a cruz do Calvário. E volto a dizer, Cristo foi para a cruz do Calvário e não foi para nos dar coisas terrenas, mas foi para nos dar coisas celestiais, coisas inefáveis, coisas que não temos palavras no nosso dialeto, na nossa língua, para poder mensurar o tamanho, para decifrar o tamanho de quão grandiosas são. E eu estou falando de coisas que eu vi, que eu vivi, eu estou falando de coisas dos céus, eu estou falando de coisas da eternidade, não estou falando de coisas que hoje tem e amanhã não estou falando de coisa que cupim come, que ferrugem corrói, de que ladrão leva, eu estou falando de coisas celestiais. Busquemos viver a vontade de Deus, porque quando a gente vive a vontade de Deus, quando a gente segue os ensinamentos de Cristo, a gente deixa de se preocupar com tudo que nos assoberba para poder a gente viver uma vida ocupada, distraída. Cuidado com a distração. É um tempo em que o inferno ele tem se levantado fortemente, ferozmente para poder nos ocupar com a distração. Muito cuidado com o que você tem nas mãos. Eu estou falando de celular. Muito cuidado, eu estou falando de mídias sociais. Muito cuidado, aleluia. Ao invés do celular, prefira colocar mais, se você tem um tempo livre, ao invés de ir para o celular, ao invés de ir para as mídias sociais, vá aqui, aleluia. Ao invés até, eu ainda lhe dou outro conselho da parte do Senhor, que é isso que Deus deposita agora no meu espírito. Ao invés de vir ouvir a Eliana falar, vem aqui, vá na palavra. Ao invés de vir aqui assistir esse vídeo, ouvir esse vídeo, vá na palavra, coma a palavra, porque eu estou aqui, o Senhor me trouxe nesse lugar, eu estou aqui nesse lugar, não é por like, não é por escrito, eu estou aqui para poder te alertar. O céu é real, aleluia, o inferno também é real, a minha e a sua vida é passageira. Viemos na terra para cumprir um propósito. Não podemos estar nos deixando se levar por coisas terrenas, coisas que vai ficar. Gente que ontem estava preocupado em ganhar dinheiro, hoje está sendo enterrado. Aleluia. Desperta, despertemos. Despertemos a partir de mim, despertemos eu e você para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E a partir do momento em que a gente vive aquilo que o Senhor tem para nós, a gente não perde tempo e a gente passa a não ver tão preciosos. Não passamos a ver não como uma coisa preciosa aquilo que vai se acabar, aquilo que vai ficar nessa terra, aquilo que não vai estar comigo no futuro, aquilo que não vai estar comigo na eternidade. Preservamos a viver uma vida de santidade, de viver uma vida de completude, buscando as coisas dos céus. Porque quando a gente se enche de Deus, tudo aquilo que é vazio, querido, roupa, sapato, marido, namorado, noivo, emprego, carreira, isso, aquilo. Você é contra essas coisas, Eliana? Não sou contra. O que eu estou dizendo é, nos enchamos do Senhor, vamos nos encher dele, porque ele preenche todos os vazios. Quando a gente se enche dele, ele se encarrega de organizar tudo aqui na terra para eu e você viver, sem precisar a gente viver se ocupando ou se dispersando, vivendo disperso do centro da vontade dele. Obrigada por você ter ficado até aqui e eu tenho certeza que você ficou até aqui porque o Senhor queria que você viesse ouvir essa palavra pela misericórdia dele. A mão do Senhor te abençoe, te guarde. Não esqueça que a mãozinha dele tá, a mãozinha não, forma de dizer, não no sentido pejorativo,
Mas a grande e potente mão, a mão do nosso papai, do nosso aba, do nosso papaizinho, ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, aleluia, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida social, sobre tudo aquilo que diz respeito a você, para poder te ajudar a permanecer em cima dessa terra até ser cumpridos os seus dias, vivendo segundo a vontade dele e o nome dele sendo exaltado através da sua vida, da sua maneira de viver. A paz do Senhor Jesus, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.